Bom dia, amados amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes lugares. Recebam as minhas saudações de todo o coração e que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leiamos em São Mateus, no capítulo 19, versículos 27 ao 30, onde nos diz da seguinte maneira: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós também assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E leiamos no Apocalipse capítulo 3, nos versículos 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o vencedor se sentando no trono de Davi. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Jesus Cristo é o herdeiro do trono de Davi. As palavras do anjo Gabriel à Virgem Maria no capítulo 1 de São Lucas, versículos 30 ao 33, são as seguintes. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quem prometeu sentar o vencedor com ele é o herdeiro do trono e reino de Davi. O reino de Davi, conforme a Escritura, é o reino de Deus na terra e, consequentemente, o reino de Deus na terra
governando sobre Israel e sobre toda a humanidade, será chamado Reino de Davi. Porque o reino de Davi é a representação do reino celestial de Deus. E, por conseguinte, Deus estará no meio da humanidade, governando desde o trono de Davi, que é o único trono sobre a terra, que governará sobre a humanidade para toda a eternidade. Portanto, o herdeiro do trono de Davi, o qual é Cristo, prometeu aos seus apóstolos assentá-los com ele no seu trono, em 12 tronos, e cada apóstolo permanecerá julgando as 12 tribos de Israel. E isso nos mostra a teocracia sendo restaurada. Deus governando e julgando por meio dos apóstolos aqueles que seguiram a Jesus. Lhe perguntaram: o que nós teremos no teu reino? Cristo lhes disse: vós vos assentareis em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. Ou seja, que lhes dará uma posição de juízes e de reis para o reino messiânico. E mais adiante, no capítulo 16 de São Mateus, Cristo falando a respeito da vinda do Filho do Homem. Lembremos que quando se fala da vinda do Filho do Homem, manifestado como profeta em um profeta, está se falando da vinda de Deus em Espírito Santo. Sempre que se fala de Filho do Homem, está se falando de um profeta. Por isso Deus chamou os seus profetas de Filho do Homem. E agora no capítulo 16, versos 27 en adelante, 26 en adelante, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? E no capítulo 16, versículos 26 ao 28 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. En el capítulo 17, verso 1. E depois, 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Jacobo e a Juan, seu irmão. E depois, no capítulo 17, versículo 1 de São Mateus, disse: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias.
E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Cristo, no capítulo 16, já lhes havia dito que alguns dos seus discípulos que estavam ali com ele, alguns deles não provariam a morte, ou seja, não morreriam até ver a vinda do Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, os levou a um alto monte, transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, porque a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, para o tempo final, é como o sol da justiça. Porque aos que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará em suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo 2. E ali no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo estava mostrando aos seus discípulos a ordem da sua vinda para o tempo final. Ou seja, era uma visão em que Cristo estava mostrando ali como será a vinda do Filho do Homem para o último dia. Em São Mateus capítulo 24, também nos fala da vinda do Filho do Homem. E nos diz que será em um tempo como o tempo de Noé e um tempo como o de Ló. Ou seja, um tempo como os dias de Sodoma e Gomorra e um tempo como os dias dos antediluvianos, onde houve um profeta chamado Noé. E nos dias anteriores ao dilúvio, em que tinha uma revelação divina de como aconteceria naquele tempo um grande dilúvio que destruiria a humanidade. E Deus lhe deu a revelação do que tinha de fazer para salvar a sua vida e a vida daqueles que com ele estaria. E foi a construção da arca, a qual conhecemos como a Arca de Noé. Para o tempo de Ló, houve um profeta também chamado Abraão, um profeta dispensacional. Como Noé também era um profeta dispensacional. Um profeta dispensacional é um profeta maior do que um profeta de uma era ou de uma etapa do judaísmo ou do cristianismo, porque um profeta dispensacional cobre toda uma dispensação. Por exemplo, Moisés cobriu a dispensação da lei. O profeta que trouxe essa dispensação por meio do Espírito de Deus. E Jesus cobriu a dispensação da graça. E a dispensação do reino é para este tempo final, para o qual Deus trará um mensageiro dispensacional. Agora, sabendo que o tempo para a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, e nós, vendo que estamos vivendo num tempo como aqueles tempos passados, nós temos de levantar as nossas cabeças ao céu, a Deus,
esperando com os nossos olhos espirituais bem abertos, para que não nos passe despercebida a vinda do Filho do Homem que está prometida para este tempo final. Em São Mateus capítulo 24, versículo 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, nós temos a advertência para que estejamos preparados para a vinda do Filho do Homem. E também nos disse desde o versículo 30 em diante: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos serão chamados no tempo final, logo depois de ter sido chamado cada escolhido do novo pacto que completaria a sua igreja no tempo final, e depois virá o chamado para os judeus, para 12.000 de cada tribo de Israel, para o qual enviará os seus anjos. Os seus anjos são as duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14. E do Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 11, os quais são os ministérios de Moisés e Elias, que virão manifestados para chamar e ajuntar aos judeus escolhidos, que serão 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo. Estes são os anjos dos quais Cristo também falou na parábola do trigo e do joio, os quais são enviados para o tempo da colheita para recolher o trigo, os filhos e filhas de Deus representados no trigo. E são os mesmos anjos que estarão encarregados da pesca milagrosa, onde a rede é lançada nas águas e logo é trazida, onde se recolhe o bom em cestos e o mal se joga fora. Assim será no fim do século, ou no fim do mundo. Dice Jesucristo, nuestro Salvador. Veamos Vejamos no capítulo 13 de São Mateus, capítulo 13 de São Mateus, versos nos versículos 47 ao 50, e diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a trazem para a praia, e assentando-se, apanham os bons para cestas, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e lança-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, para o tempo final, haverá um recolhimento dos peixes bons, que são os filhos e filhas de Deus,
Lembrem-se de que Cristo disse aos seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, os peixes estão representando seres humanos, como o trigo também está representando seres humanos. E também o joio está representando seres humanos. E os peixes maus estão representando seres humanos também. Como também as árvores representam as pessoas. As duas oliveiras representam os dois ungidos que estarão no tempo final. Os ministérios de Moisés e Elias se repetindo neste tempo final. Ou seja, haverá um Elias, haverá um Moisés. Isso é o que a Escritura nos mostra. E esses são os anjos do Filho do Homem, que estarão encarregados desse trabalho correspondente a este tempo final. E neste tempo final, Cristo recolherá os seus escolhidos, aos que morreram, os ressuscitará em corpos eternos, imortais, glorificados e jovens para toda a eternidade. E aos que estivermos vivos nesse tempo, seremos transformados, seremos jovens novamente, mas com corpos imortais, iguais ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem, e que está tão jovem como quando subiu ao céu. Não tem envelhecido. Assim, é o corpo novo que Cristo tem para todos aqueles que o recebem como Salvador e estão no corpo místico de Cristo, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Essas pessoas comeram da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. E por isso, Ele também é o pão da vida eterna. Ele disse: quem come deste pão viverá eternamente. Disse: eu sou o pão da vida. E nos perguntamos se pudéssemos estar no Jardim do Éden antes da queda, teríamos comido da árvore da vida? Desejaríamos ter comido da árvore da vida? Claro que sim, pois a árvore da vida está no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual é Cristo o nosso Salvador. Por isso Cristo disse que quem crê nele, como diz a Escritura, viverá eternamente. Não verá a segunda morte, mas viverá eternamente no reino de Deus. E viverá num corpo eterno, jovem e glorificado. Esse é o tipo de corpo que eu necessito, pois já com 75 anos que tenho, para 76 no próximo dia 14 de junho, vejo que necessito esse novo corpo, o qual desejo, e que Ele prometeu para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. E isso será sendo restaurados à vida eterna, da qual Adão e Eva caíram há milhares de anos atrás. Todos nós temos a oportunidade e a promessa de uma vida eterna em um corpo eterno, jovem, imortal, glorificado, semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem.
Para isso foi que ele vino e morreu E para isso foi que ele veio e morreu por nós, na cruz do Calvário, para que nós possamos viver eternamente no seu reino. Cristo, quando ressuscitou, subiu ao céu e se sentou à direita de Deus. Ou seja, que todo o poder foi dado a Cristo no céu. Por isso, no capítulo 28 de São Mateus, versículos 16 ao 20, Cristo disse a seus discípulos, antes de ir, todo poder me é dado no céu e na terra. Ou seja, Cristo tem todo o poder e Deus, através de Cristo, atua em todo o seu reino. Cristo havia dito que ele se sentaria no trono, à direita de Deus, no trono de Deus. No capítulo 26 de São Mateus, versículos 63 e 64. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse-lhe, tu o disseste. Porém, digo-vos que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, Cristo estava dando a conhecer que será colocado à direita de Deus, que se sentará à direita de Deus. Cristo conhecia o programa e como seria. E a Escritura nos diz que Cristo está sentado no trono de Deus, à direita de Deus. Todo o poder de Deus manifestado é através de Cristo. E agora? Vejamos o que Cristo disse no meio da sua igreja. Porque Cristo está na sua igreja desde o dia de Pentecostes. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28. São Mateus capítulo 28. Versículo 20. E em São Mateus, capítulo 18, versículo 20, disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Cristo em Espírito Santo está na sua igreja desde o dia de Pentecostes. E esteve falando por meio dos seus diferentes mensageiros que ele enviou à sua igreja. Agora vejamos. Cristo em Espírito Santo, verso 20 ao 22, nos dizendo no Apocalipse capítulo 3, versículos 20 ao 22, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo está dizendo que ele venceu e se sentou com
con su Padre seu Pai en el trono celestial. no trono celestial, no trono de Deus. Y así como Cristo E assim como venció Cristo venceu y se ha sentado en el e trono se de sentou no Dios, trono de Deus, Él dará al vencedor Ele dará ao vencedor que se siente con él que se en su assente trono. com Ele no seu trono. El trono de Dios está en el cielo. Allá está sentado Cristo. O trono de Deus está no céu. Cristo está sentado lá no trono Esteban lo celestial. vio Estevão o sentado viu en el trono de Dios. sentado no trono de También Deus. San Pablo lo Também muestra São Paulo sentado en el o trono de mostrou Dios. sentado no trono de Pero hay un Deus. trono, Mas há um trono que está vazio, el trono de o David, trono de Davi, el trono terrenal o de trono Dios. terreno de Deus. Es E el trono esse é o trono al cual Cristo es heredero do qual Cristo é herdeiro en la tierra, aqui na terra, las palabras conforme as palavras de promesas da parte de Deus e las palabras ao de rei promesas Davi dadas por e as Gabriel palavras de promessas dadas pelo arcanjo Gabriel à Virgem Maria, que falou de que Dios Jesus le dará el trono de e David diz que Deus lhe dará o trono y reinará. de Davi e que reinará sobre Israel para sempre. Ese trono va a ser puesto en función muy pronto. Esse trono será posto em funcionamento muito em breve. Desde esse trono é que Deus, por meio do Messias Príncipe, governará sobre este planeta Terra. E nesse trono é que Cristo prometeu assentar ao vencedor no tempo final, para a restauração do reino de Davi ao povo hebreu. Reino que crescerá e cobrirá todo o planeta Terra, ou seja, todo o planeta Terra, todas as nações serão governadas pelo reino de Davi. Serão incluídas, estarão dentro desse reino como parte desse reino. E o trono estará em Jerusalém. É o trono de Davi. O reino será chamado também Reino de Davi. E, consequentemente, haverá um Davi, o Messias Príncipe, que governará sobre Israel e sobre todas as nações. E ele disse, e eu lhe concederei ao vencedor que se assente comigo no meu trono, assim como, ou seja, do mesmo modo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Haverá um vencedor e com ele o grupo de crentes do tempo final e de todas as eras no reino de Davi, governando sobre o planeta Terra. A Escritura diz que os santos julgarão o mundo. Ou seja, assim tão simples. Os crentes em Cristo que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo terão o poder judiciário. São juízes com o Messias Príncipe, porque o reino do Messias será completo. Terá o poder judiciário, terá o poder espiritual ou poder religioso e terá o poder político também. E, consequentemente, haverá um gabinete de governo para dirigir todos os negócios desse reino, que é o reino de Deus, que será estabelecido no planeta Terra. E aí é quando a humanidade terá a paz permanente, a felicidade. Las personas serán tan amables,
Nesse reino as pessoas serão tão amáveis, tão doces, tão amistosas, que não estarão brigando umas com as outras, e as nações estarão em paz, a tal grau que até os animais, o leão e o cordeiro, o leão, a onça e o carneirinho poderão comer juntos, sem um causar dano ao outro. Ser um reino de paz entre os seres humanos e entre os animais também. Será um reino de paz entre os seres humanos e também entre os animais. E será um reino de paz também para o meio ambiente, porque já não destruirão mais os ecossistemas do planeta, mas tratarão bem ao planeta Terra. Portanto, desde o profundo do nosso coração, desejamos que em breve seja estabelecido o reino do Messias neste planeta Terra. Esse é o único reino que trará paz para Israel e para todas as nações, porque o único que pode trazer a paz é o príncipe da paz, o Messias, o Cristo, o qual é o herdeiro do planeta Terra, é o herdeiro do reino de Davi, é o herdeiro do trono de Davi. Portanto, a nossa oração é que em breve chegue o momento de felicidade para os crentes em Cristo e para o bem de toda a humanidade e do planeta Terra. Oramos para que brevemente apareça o vencedor, que se assentará com Cristo no trono de Davi, e que Cristo atue e traga todas as bênçãos que Ele prometeu para os crentes nele. Sabemos que para o tempo final alguém se vai sentar com Cristo em seu trono. Sabemos que para o tempo final alguém se assentará com Cristo no seu trono, porque Cristo foi quem disse: ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Da mesma forma que o Pai fez, assentando a Jesus Cristo no seu trono celestial, Cristo fará com o vencedor do último dia, assentando-o no seu reino terreno. E vejamos o que nos diz aqui, no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Será dada ao vencedor uma pedra branca e nela um novo nome. E no mesmo capítulo 2 do Apocalipse, versículos 26 ao 28, diz: e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ou seja, a autoridade que Cristo recebeu do Pai ao assentar-se no trono celestial, assim mesmo Deus, Cristo dará autoridade ao vencedor. E lhe darei a estrela da manhã. Dará ao vencedor a estrela da manhã. Não é que ele dará um planeta, mas a estrela da manhã, que é o próprio Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Ou seja,
lhe dará o Espírito Santo. Ele terá o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo nele, para o Espírito de Cristo usá-lo no programa divino do reino de Deus, para a bênção dos seres humanos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, que escreverá sobre o vencedor o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Milhões de seres humanos desejaram conhecer o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Cristo escreverá sobre o vencedor, e escreverá o nome de Deus sobre o vencedor, e escreverá o nome da cidade do nosso Deus sobre o vencedor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse que se assentará com Cristo no trono de Davi, será sobre quem ele escreverá o seu nome novo, o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus, e lhe dará autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Ou seja, há uma grande bênção. É a bênção que a mãe de Tiago e do apóstolo João queria para os seus filhos. Que Cristo, no seu reino, no reino do Messias, no reino de Davi que será restaurado, assentasse os seus filhos, um de cada lado. E eles seriam a mão direita e a mão esquerda de Cristo no reino. Ou seja, tudo que Cristo faria, o faria através deles. Assim como José, o filho de Jacó lá no Egito, era a pessoa encarregada da administração do reino do faraó. Na parábola dos servos, a Escritura diz: no capítulo 24 de São Mateus, versículos 42 ao 47, diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Nós tivemos diferentes mensageiros ao longo das diferentes etapas do cristianismo,
os quais estiveram alimentando espiritualmente a alma das pessoas com a palavra do Senhor, dándole el alimento a tiempo a los creyentes. Dando o alimento a tempo aos crentes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa? Recordem que a casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a casa de Deus, sob o novo pacto. Essa é a família de Deus. Para dar o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. O achará na casa de Deus, na igreja, no cristianismo. O servo fiel e prudente que estará dando o alimento espiritual a tempo, a palavra correspondente, a mensagem final de Deus para todos os crentes em Cristo, para que obtenham a fé, para eles serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse será o servo fiel e prudente, ao qual o Senhor porá sobre a sua casa, ao qual o Senhor porá sobre todos os seus bens, ao qual o Senhor assentará com ele no seu trono. Tão simples assim. Ou seja, a sua obra, o seu trabalho, continuará para o reino milenar de Cristo com o grupo de escolhidos do último dia, que estarão à cabeça no reino do Messias, no tempo final. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. No tempo em que os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos desejaram viver. Vocês viram que a mãe de Tiago e João queria uma bênção que correspondia a este tempo final. Portanto, este é o tempo mais glorioso para se viver. Até mesmo com todos os problemas que há nas nações, no meio ambiente e na parte econômica, até com todos esses problemas, este é o melhor tempo de todos os tempos. E isso nos correspondeu sem termos escolhido. Agora, vendo tantas promessas divinas que há para os crentes em Cristo, que serão cumpridas em cada crente, nos faz pensar que o único caminho é Cristo, o único caminho onde tem promessas de vida eterna, onde há promessas de felicidade, onde há promessas de um corpo eterno, novo e jovem para toda a eternidade. E onde encontraremos a Deus? Pois Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Não existe outro caminho, não há outra forma para alcançar o que a nossa alma necessita. A alma do ser humano deseja a vida eterna. A alma do ser humano deseja a felicidade. A alma do ser humano deseja a paz. E tudo isso nós encontramos em Jesus Cristo. Fora de Cristo não existe futuro. Fora de Cristo, que a pessoa tem é uma vida temporária que nem sequer sabe quando lhe terminará. E que em muitos casos é uma vida difícil, cheia de problemas físicos.
Na medida em que os anos passam, algumas vezes se afeta a saúde de algumas pessoas. Mas é uma vida que nós temos e pela qual temos de passar para usarmos o livre-arbítrio que Deus nos deu, despertarmos a realidade e para nós recebermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O propósito de Deus para conosco aqui na terra é que nós recebamos a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Salvador. Que Cristo, com seu sangue, nos limpe de todo pecado ao recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. E asseguremos o nosso futuro eterno com Cristo no seu reino. Esse é o propósito da nossa vida aqui na terra. E não podemos perder essa oportunidade que Deus nos deu de confirmarmos o nosso lugar na vida eterna com Cristo, o nosso Salvador. Depois dessa vida terrena, não há oportunidade para se receber Cristo como Salvador, se não o recebermos enquanto vivemos nesta vida terrena. Portanto, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, lhe batize com Espírito Santo e fogo. Logo depois, que seja batizado na água no seu nome e assim assegure o seu futuro eterno com Cristo, no seu reino eterno. Todos nós queremos estar no reino do Messias, nesse reino milenar, que estará estabelecido no planeta Terra. E ali nós conheceremos também e nos recordaremos de que nos reuníamos e falávamos desses temas. E ali os veremos materializados e diremos, verdadeiramente, assim como escutávamos, assim está sucedendo no reino do Messias. Vida eterna que Deus nos ha enviado a viver en este planeta Tierra y nos ha dado a conocer el Evangelio de Cristo. É para nos dar a vida eterna que Deus nos enviou para vivermos neste planeta Terra e nos deu a conhecer o Evangelho de Cristo, para que todos nós possamos conhecer a forma de entrar na vida eterna e garantirmos assim o nosso futuro eterno com Cristo, no seu reino eterno. Podem passar até aqui na frente todos os que ainda não receberam Cristo para recebê-lo. E estaremos orando por você. E em outros países também podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo as receba no seu reino. Cristo, porém, disse, deixai os meninos e não os impeças de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deus tem muitas pessoas aqui em Novo Leão e em todas as cidades da República Mexicana e está chamando-as neste tempo final. E tem muitas pessoas em toda a América Latina, na América do Norte também, e em todos os países, e está chamando-as neste tempo final. Ou seja, Deus está fazendo uma colheita de almas para o reino de Deus. Ao vivermos nesta terra, nos dá a oportunidade de fazermos contato com a vida eterna através de Cristo, para garantirmos o nosso futuro eterno no reino de Cristo.
podem continuar chegando aos pés de Cristo, nosso Salvador, também nos diferentes países, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue, lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza o novo nascimento em vocês. Se não existisse a oportunidade de obter a vida eterna, então, para o ser humano, a vida não teria sentido. Não teria sentido viver por 50 ou 100 anos aqui na Terra e depois morrer e deixar de existir para sempre. Mas a vida tem sentido, sim. A vida terrena que recebemos é para que nós tenhamos a oportunidade de recebermos a vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. E essa mesma oportunidade a tem o pobre, o rico, o jovem, o ancião, a criança e o adulto. Todos nós temos a mesma oportunidade de receber a vida eterna. A vida terrena, como todos nós podemos ver, ela nos escapa na medida em que os anos se passam. E nós precisamos ter uma vida que não nos escape. E isso é a vida eterna. A vida eterna que unicamente Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos pode dar. Por isso é que todo ser humano necessita de Cristo para obter a vida eterna. Quando a luz do Evangelho ilumina o nosso entendimento, a nossa alma, aí nós podemos descobrir que necessitamos de Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados, com nossos olhos fechados, todos que estão aqui presentes e os que estão em outras nações. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti com todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por cada um de vocês que vieram aos pés de Cristo nestes momentos. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu em minha alma, no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo após
eu ser batizado na água no teu nome e que produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Agora, vocês que vieram aos pés de Cristo me perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. A água não tem poder para tirar os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo o pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso é que é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso é o mandamento do Senhor Jesus Cristo que esteve sendo obedecido desde o tempo dos apóstolos até o nosso tempo. E até mesmo o próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Ou seja, o batismo na água é parte do programa divino para os crentes em Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que mantenham o tema em suas mentes. O vencedor, sentando-se no trono de Davi. Esse foi o nosso tema do nosso estudo bíblico de hoje, domingo de estudo bíblico. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês aqui ao ministro presente, o reverendo Epifânio. E deixo em cada país ao ministro correspondente para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Na Sexta-feira Santa, teremos a atividade a partir das 2 horas da tarde e serão transmitidas. E no domingo de ressurreição, também com a ajuda de Deus. Orem muito pelas atividades da Sexta-feira Santa e do domingo. Na Sexta-feira Santa, a partir das 2 horas da tarde e no domingo pela manhã. E estarei com vocês através das transmissões. Que Deus lhes abençoe e até na próxima sexta e no domingo.
Jesus Cristo disse da Santa Ceia: fazei isto em memória de mim. E no domingo teremos também a Santa Ceia, em memória de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário.